Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender como fazer um aplique no plástico cristal, tá? Desde que a gente consiga ter um desenho de referência. No caso dessa cacta, eu tive esse desenho aqui do tecido como referência. Mas você não precisa combinar com o tecido. Olha esse daqui, ó. Eu não combinei com o tecido. Eu fiz referente ao Dia dos Professores, eu fiz a corujita. E eu ensinei para vocês a fazer a corujita, o pet aplique dela no tecido. Mas vocês podem também fazer no plástico com a técnica que eu vou ensinar. O tamanho dessa corujita que eu usei no estojinho curioso maior é exatamente o dessa ecobag saquinho, bolsinha que tem aqui no canal, tá? Vou deixar aqui no card caso você queira aprender. E o molde, no molde da ecobag que vira saquinho, tem a corujita, do tamanho da M. Para você fazer do tamanho da P, você tem que reduzir, tá bom? E com relação a essa cacta, foi que eu fiz? Eu procurei um cacto que fosse parecido, aí coloquei na proporção, vou disponibilizar esse arquivo aqui para vocês, tá? Fiz o pequenininho para o tamanho P e o maior para o tamanho M. E aí você pode ou não adicionar os bracinhos que tem aqui, como se ela estivesse dando um abraço, né? Eu vou fazer esse detalhe aqui da florzinha com sintético. O miolinho eu vou colocar um rebite, ó. Olha que lindo. E ainda vou deixar um destaque aqui nessa parte do vasinho também em sintético. Para destacar ainda mais o meu aplique, eu coloco ela num tecido branquinho, olha. Para que ele fique ainda mais destacado. Fiz isso aqui com a corujita também. E esse passo a passo é o que a gente vai aprender a partir de agora. Aqui eu tenho a parte do visor do estojo curioso tamanho P, que tem aula aqui no canal, tá? E eu vou fazer o aplique da pequenininha nesse visor. E aí eu vou precisar também de um plástico cristal menor para poder fazer o aplique nele, como vocês vão aprender. Vamos precisar de termocolante. Eu tô usando da Tech Label. E vamos precisar também dos retalhinhos para fazer e de um tecido de base. Eu tô usando esse tecido aqui creme, tá? E os retalhinhos que dê o tamanho de cada parte aqui do nosso cacto. Olha, aqui nessa parte onde diz passe o ferro deste lado é onde eu vou riscar. Caso seja a letra, você vai riscar espelhado, tá bom? E eu vou posicionar em cima do meu desenho e vou fazer a marcação, ó. Tanto aqui do vasinho quanto do cacto, isso vale para qualquer desenho. Depois que eu faço essa marcação, eu venho aqui com a tesoura e vou refilar maior do que o risco, certo? Só pra gente poder destacar aqui da nossa folha, eu guardo cada retalhinho do termocolante para poder fazer uma aplicação. E aí, eu já separei aqui tanto o cacto quanto o vasinho. Agora é a parte que a gente vai passar primeira vez o ferrinho, tá? Então, eu vou pegar o retalho, tanto do cacto quanto do vasinho, e vou passar ferro neles para desamassar. Eles têm que estar bem lisinho. Aí, eu vou posicionar aqui no verso, com o verso viradinho para cima, e o termocolante em contato com o verso. Ou seja, onde a gente riscou tem que estar para cima, ok? E aí, com o ferrinho seco, na temperatura algodão, a gente vai passar aqui esse ferro. De 3 a 5 segundos. Pronto. Ele não pode dar bolinha. Se você quiser, faça o teste antes da temperatura em um pedacinho de retalho com termocolante, para ver se ele vai dar bolinha. O meu tá na temperatura ideal. Aí, agora, eu corto exatamente em cima do risco, ó. Por isso que a gente não cortou em cima do risco antes. A gente corta o termocolante maior pra vir refilando. Depois que a gente já recortou, eu vou remover o papel protetor dessa parte de trás. E aqui, ó, vai ficar brilhando, porque o termocolante vai estar aqui. Aí, em um retalhinho maior do que o nosso aplique, eu vou posicionar um e estabilizo. Certo? Estabilizei. Agora, eu removo o papel protetor. Depois que já tá frio, tá, gente? Não faz isso quando ele tá quentinho, não. Posiciono aqui, centralizo e estabilizo.
Essa parte de estabilizar também é de 3 a 5 segundos, tá? Pronto. Depois que eu estabilizei, a gente vai agora colocar termocolante maior do que essa parte daqui, ó. Maior do que o nosso aplique, tá bom? Então, vamos agora remover um pedacinho de termocolante da folha para aplicar aqui. Removi um pedacinho do termocolante da folha 4 e vou posicionar maior do que esse aplique, tá bom? E vou aqui, de 3 a 5 segundos, aplicar o termocolante no tecidinho branco. Apliquei o termocolante aqui atrás. Aí, agora, com a distância de 0,5, pode ser menor se você quiser, tá? Eu venho e refilo com sobra, ó. Pra poder fazer aqui uma base para o nosso aplique, tá? Então, vou refilando, deixando aqui 0,5 aproximadamente do vasinho. Depois, a gente vai refilar um pouquinho mais, tá? Agora, é só pra gente ter a noção do tamanho do plástico que a gente vai cortar. Pronto, ó. Fiz uma moldurinha pro meu cacto, pra destacar ele em qualquer peça. Depois que a gente já refilou, eu removi o papel protetor. Vou cortar um pedacinho de plástico maior do que ele, do que o meu aplique. Vou posicionar assim, abraçando ou com papel protetor ou com tecidinho. E vou esperar mais ou menos de 5 a 10 segundos com o ferrinho seco na temperatura algodão. Agora, a gente vai esperar esfriar e refilar esse plástico exatamente com o tecido, ó. Ok? A gente vai cortar um pouquinho do tecido junto com o plástico. Eles agora são um só. Ó. Por isso que a gente cortou o tecido um pouquinho maior, tá bom? Agora, a gente vai refilar, cortando o tecido e plástico, tudo junto. Agora, nós já temos um pouquinho de tecido branco, que é onde a gente vai costurar no plástico, tá bom? No plástico do estojinho P, que é o estojo curioso. Tô aqui com o molde do visor frontal, certo? Do estojinho curioso. Eu deixo 1 ou 2 dedinhos, encontro o meio, pra poder aplicar o cacto, ok? Então, eu venho com uma colinha, pode ser cola de silicone fria, cola universal, e eu vou passar aqui atrás. Como eu achei o meio do meu plástico, eu venho e posiciono o cacto, centralizando, tá? Pronto, você pode, se quiser, colocar um pouquinho mais pra baixo, um pouquinho mais maior, um pouquinho, ou um pouquinho mais pra cima, porque depois que ele entrar, essa partezinha que vai entrar, ele vai ficar assim, ó, vai ficar lindo. E aí, eu vou fazer alguns arranjozinhos com o sintético. Eu já tô aqui com os retalhinhos de sintético que sempre sobram. E a gente vai agora aprender como fazer esses apliques no sintético, ó. Retalhinhos de plástico você guarda, que dá pra gente fazer o decalque. Então, eu pego o retalhinho de plástico, posiciono sobre a imagem que eu quero, venho com uma canetinha, essa canetinha que é pra sintético, e faço o desenho, tá? Mas pode ser qualquer caneta. A mesma coisa eu vou fazer, eu quero fazer o detalhe nessa parte do meio. Ó, eu posiciono aqui e faço a marcação que eu quero. Depois que eu fiz o decalque aqui no plástico, a gente vai fazer o nosso molde. Olha como é simples. Vocês sempre me perguntaram como é que eu tiro o molde, né? É desse jeito, com um retalhinho de plástico cristal. A mesma coisa vai ser pra cá, pra florzinha. A gente vai refilando exatamente em cima do risco. Agora que eu já tô com os moldes, é só eu riscar aqui no sintético exatamente como ficou o molde e refilar. Olha só, já fiz então o molde dessa parte que vai ficar aqui e dessa parte que vai ficar aqui. E eu vou reservar e passar uma costurinha aqui nessa parte branquinha, só para ajudar a fixar o plástico nesse outro.
Agora, a gente vai costurar em cima dessa sobrinha aqui do branco. Depois que a gente já fez o acabamento, a gente vem colando os detalhes que tem do sintético, tá? Então, eu vou pegar a cola universal, passar aqui atrás, ó. Se você quiser, você também pode costurar, tá? Se não quiser deixar só na cola. Passei aqui atrás, limpo bem o excesso de cola e vou aplicar. Aí, aqui eu coloco um pezinho, ou fico segurando por 1 minuto, mais ou menos. Depois que ele já tá coladinho, eu venho com a florzinha, coloco um pouquinho de cola aqui atrás, coloco o rebite, esse é o rebite 0,5 que eu uso para etiqueta. Pressiono e tenho um aplique lindo pronto. Agora, a gente vai aplicar esse visor aqui no estojinho curioso, que é o estojinho tamanho P. E eu te convido a assistir. Vamos lá?